Repetindo Abacuque capítulo 3, versos 16 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Ouviu e o meu íntimo se comoveu a sua voz, tremam os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos comete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Queridos irmãos, essa pequena porção bíblica que nós acabamos de ler, é claro, tratam-se de palavras inspiradas por Deus, mas palavras que foram dadas a um profeta. O nome dele, Abacuque. Abacuque viveu num tempo em que a sua nação, Judá, que era o reino do sul, estava à beira de um colapso, porque retardou o arrependimento. Eles não aprenderam com os erros dos irmãos do reino do norte de Israel, não ouviram o chamado de Deus para o arrependimento. Israel, em 722 a.C., foram levados cativos pela Síria. Judá viu isso, o reino do sul viu isso, mas não ouviram o chamado de Deus, não se arrependeram. As nuvens negras já estavam sobre Jerusalém, e o tempo da oportunidade para o arrependimento estava se findando, pelo menos para aquele momento, pelo menos naquele contexto, pois não haviam ouvido o chamado, e agora sofreriam um inevitável chicote da disciplina. Abacuque, queridos irmãos, era contemporâneo de Jeremias. Jeremias, o profeta das lamentações, ele sofreu as mesmas pressões que Jeremias, ele viveu as mesmas angústias, ele viu os mesmos perigos, ele viu o exército da superpotência Babilônia chegar em Jerusalém, invadir Jerusalém. Capítulo 3 de Abacuque, nós não lemos todo ele, mas ele nos fala de pestes, ele nos fala de sofrimento, ele nos fala de escassez, ele nos fala de dor, ele nos fala de crises, ele nos fala de dias terríveis. Versículo 16, quero ler novamente: Ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeu nos meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O texto fala de juízo, amados irmãos. Deus em tempos em tempos, Ele, e a história nos mostra isso, Ele envia juízo sobre a terra por causa do pecado. É claro, quando eu falo juízo, talvez você pense naquele juízo que Jesus falou sobre ele, os evangelistas, os apóstolos falaram, os profetas falaram, juízo final. Claro sim que haverá um dia um juízo final, onde as taças da ira do Deus Santo serão derramadas sobre os ímpios, sobre aqueles que blasfemam, sobre aqueles que insultam a Deus, sobre aqueles que não creiam, sobre aqueles que não obedecem e não amam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Paulo fala desse grande dia, desse dia terrível para os ímpios. Ele diz lá que será em chama de fogo, tomando vingança
contra todos que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E no versículo 10 desse mesmo capítulo ele diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Que dia é esse, pastor? É o dia da vinda do Senhor. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, haverá um grande juízo, um dia de sofrimento terrível como nunca houve antes. Um dia onde o livro de Apocalipse capítulo 6 nos narra ali que haverão 7 taças da ira de Deus, que será derramada sobre os ímpios, sobre aqueles que desprezam a Deus. Mas será também um dia de glória, um dia de alegria para os santos, um dia de glória para o povo de Deus, para aqueles que creram em Jesus e andaram nos seus caminhos. É só uma introdução, não vou falar sobre o juízo de Deus essa noite, mas até que chegue esse grande dia, queridos irmãos, de tempo em tempo, Deus, segundo a sua soberania, Ele derrama juízos sobre a terra. Juízos, não juízo final, mas juízos parciais. Alguns teólogos, alguns pregadores, estudiosos da Bíblia, chamam de juízos parciais, onde a ira vem misturada com a misericórdia. É como se Deus estivesse dizendo: dá tempo de se arrepender ainda, dá tempo de você voltar para os meus caminhos. E assim foi nos dias de Abacuque. Era isso que estava acontecendo. Era um juízo de Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo. E Deus estava dizendo aqui, Ele iria mesmo enviar o juízo. E nós aqui podemos aprender nessa noite com esse texto, que é a palavra de Deus, apesar de ter sido escrito muito tempo atrás, mas continua sendo palavra de Deus para nós, inspirado por Deus. Podemos aprender muitas coisas aqui nesse texto, algumas lições para a nossa vida. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que há aqui um juízo, uma crise inevitável. Uma crise. Deus fala a Abacuque de uma crise inevitável. Versículo 17, aparece a expressão que me chama muita atenção aqui no texto. A expressão é ainda que. Ainda que. Essa expressão nos revela o alcance desse juízo, o alcance dessa crise que o povo iria passar. Então Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O cenário aqui é um cenário de caos total. O povo dependia disso para sobreviver. A nação dependia disso, dependia da agricultura, dependia da criação de gado, das ovelhas, das vinhas, e agora tudo está ameaçado. E Abacuque diz: ainda que. Quando Deus derrama juízo sobre a terra, queridos irmãos, Ele atinge o ímpio, derramando ira sobre ele. Mas o povo de Deus, de certa forma, também é atingido. O próprio Abacuque reconhece isso e ele declara isso. O juízo de Deus serve para julgar o ímpio, mas serve também para provar. O juízo de Deus serve para moldar, serve para lapidar, serve para trabalhar naqueles que são seus, os que são do Senhor. Aqui a crise é uma crise ampla, nacional, mas às vezes, amados irmãos, a crise ela vem de uma forma individual, de uma maneira individualizada. Lembram de Jó? A crise na vida de Jó, de uma maneira bem individualizada, nele mesmo, um homem justo, temente a Deus e as Escrituras, que se desviava do mal. Mas Deus permite ali que a crise chegasse na sua casa. Num só dia ele perde os filhos, perde sua saúde, perde os bens. Lembram de Elias? Elias, que um profeta usado por Deus, que profetiza seca
naquele período em que viveu, não cairia um orvalho sobre a terra e vem a seca. Deus separa uma torrente de água para Elias, e até aquela torrente separada por Deus veio também a secar. Queridos irmãos, não estamos isentos do sofrimento. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, o texto nos apresenta um quadro escuro, negro, sombrio, um tempo de sofrimento, um tempo de escassez, um tempo de juízo de Deus. Mas qual foi a postura de Abacuque? Nós precisamos perguntar isso. Qual foi a postura de Abacuque diante da revelação de Deus? Qual foi a postura de Abacuque diante desse cenário terrível? A segunda lição que eu aprendo aqui: se por um lado há uma crise inevitável, em segundo lugar, há nesse texto também uma alegria inigualável. E nós percebemos isso em Abacuque. No versículo 18, você pode acompanhar: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, a crise é inevitável. Deus disse e Deus vai fazer, mas não importa, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. A crise virá, o sofrimento virá, a dor virá, mas eu continuarei adorando esse Deus. Eu continuarei louvando ao Deus da minha salvação. Mais uma pergunta que surge para nós: de onde vem essa alegria de Abacuque? De onde vem essa alegria inigualável? De onde vem isso? Qual é a fonte disso? E a resposta é: a fonte, queridos irmãos, é Deus. Deus é a fonte. Deus é a resposta para a nossa vida. Deus é a fonte cujas águas jamais secam. Deus é a fonte cujas águas, por onde passam, trazem cura, trazem vigor, trazem restauração, transformação, ainda que o tempo seja difícil, ainda que o tempo seja tempo de crise. Eu citei Jó, falei da crise de Jó. Lembram-se de Jó, queridos irmãos? Jó em tempos de crise também, depois que lhe sobreveio todas aquelas atrocidades, Jó escreve: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Que águas são essas? Que rio é esse? É o próprio Deus, queridos irmãos. É a presença de Deus que faz toda a diferença em nossas vidas. É o Espírito de Deus, o segredo para que tenhamos paz, para que tenhamos alegria em nossos corações, para que nos alegremos mesmo em tempos difíceis. É a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Você está passando por um tempo de crise? A crise lá na sua casa, há uma crise instalada no seu casamento, na sua família. Invoque a Deus, invoque o Espírito do Senhor, invoque a presença de Deus sobre a sua vida. Muitos nos nossos dias, muitos que não creem, muitos que não conhecem a palavra, muitos que não conhecem a esse Deus verdadeiro, a esse Deus poderoso, esse Deus que se manifesta no meio de nós, muitos desses, quando enfrentam a crise, cometem loucuras. Muitos se suicidando, muitos se enlouquecendo, porque a fonte deles não é Deus, são outras coisas. A fonte desses homens são, por exemplo, sucesso profissional. A fonte dessas pessoas é o dinheiro, são os bens, são as coisas dessa vida terrena, passageira, efêmeras. E quando de repente isso acaba, e quando de repente por algum motivo chega a crise, chega a escassez, porque ninguém está isento de enfrentar algum tipo de sofrimento, algum tipo de crise, aí se desesperam, aí cometem loucuras, porque não conhecem o Deus vivo. Provérbios 11:28 diz que quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão.
crescerão como a folhagem. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus por isso. Como Abacuque, queridos irmãos, quando as crises batem na nossa porta, nós devemos, queridos, nos alegrar no Senhor. Nós devemos invocar o nome do Senhor, invocar o Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Ele nos renova, é Ele que nos dá condição de passar por esses momentos, de nos alegrar na presença do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz: alegrai-vos no Senhor. Ele repete, e quando repete na Bíblia, porque é muito importante, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O cristão precisa sempre se alegrar na presença de Deus. A alegria de um crente genuíno se chama Jesus Cristo. A alegria verdadeira de um crente genuíno não está amparada nas coisas desta vida terrena e passageira, mas está firmada unicamente, exclusivamente em Jesus Cristo. Que nos tempos de crise Ele seja a fonte para a tua vida. Amém, queridos? Terceiro e último lugar, nós vemos aqui uma alegria inigualável, mas nós vemos também uma fé admirável. Uma fé admirável. Está onde, pastor? Está no versículo 19. O versículo 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, é Ele que me mantém em pé. É Ele que me mantém em pé quando chega a escassez, quando vem o sofrimento, quando vem a dor. É Ele que me mantém em pé. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu lugar seguro. É Deus, é isso que Abacuque está dizendo. E mais, Ele me faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar altaneiramente. A Bíblia mostra aqui, queridos irmãos, que aqueles que confiam no Senhor são fortalecidos. Aqueles que confiam no Senhor em tempos de crise são fortalecidos pelo Senhor e passam a caminhar em passos firmes. Passos firmes. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanece. Isaías 40, 29 nos diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Essa é a fé. É isso que a fé verdadeira em Cristo Jesus gera em nossas vidas, queridos irmãos. Forças. No momento que estamos cansados, Deus revigora nossas forças. Poder vem de Deus sobre as nossas vidas, queridos, e Ele nos faz andar, como o texto diz, altaneiramente, ou seja, de modo elevado, como diz aquele cântico. Ele me faz andar em lugares altos, Ele me faz andar acima dos problemas, acima das tribulações, Ele me faz andar acima do pecado, Ele me faz andar acima das desilusões, acima dos problemas desse mundo. Ele me faz andar altaneiramente. Nós, como filhos de Deus, queridos irmãos, nós que fomos lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, nós não pertencemos a esse mundo. Se você entrou aqui nessa noite para buscar a Jesus apenas por uma bênção terrena, você está perdendo o seu tempo. Se você vem na igreja porque você quer que uma porta de emprego se abra apenas por isso, que Deus pode dar isso, dá muito mais. Ele é dono do ouro da prata, Ele é médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Mas se você vem à igreja, se você está aqui nessa noite apenas por essas coisas, porque você quer bênção, você está perdendo o seu tempo. É bem provável que você não é um cristão genuíno, porque nós não pertencemos a essa vida, a esse mundo terreno, queridos irmãos. A Bíblia nos diz que nós somos peregrinos nesse mundo, estamos aqui de passagem.
Em breve o Senhor nos chamará. Em breve o Senhor nos recolherá dessa terra. Portanto, nenhuma crise, nenhuma tribulação, nenhum tipo de sofrimento pode nos derrubar, deve nos derrubar. Ao contrário, devemos andar sempre, espiritualmente falando, de cabeça erguida, como diz Paulo, em triunfo. É assim que o povo de Deus anda, em triunfo. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Renda-se ao Senhor. Se você não tem a fé de Abacuque, se nós não temos essa fé admirável de Abacuque, invoquemos o Senhor nessa noite, para que Deus mude o nosso coração, a nossa mente, para que não estejamos num tempo como esse apenas atrás de bênçãos, mas estejamos aqui por causa dEle, de Jesus. Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele é a fonte, Ele é tudo. Não é a bênção, não é o que Ele pode fazer por nós, é Ele. Invoquemos o nome dEle nessa noite, invoquemos a presença do Senhor. Amém, queridos irmãos? Aqui nesse texto, portanto, para encerrar, uma crise inevitável. Talvez você está enfrentando uma crise permitida por Deus. Aqui nesse texto, uma alegria inigualável. Talvez você está triste, mas hoje mesmo você pode sair daqui cheio de alegria no seu coração, por causa da presença de Deus, por causa do poder de Deus. Os nossos olhos, irmãos, não podem estar aqui, tem que estar lá, naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E nesse texto nós vimos uma fé admirável. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite com essa palavra. Amém?